nesse processo de mudança e de aperfeiçoamento do modelo de negócio com esse recurso da inteligência artificial, que os advogados percebam como é importante documentar todo esse processo de mudança do modelo de negócio. O Brasil hoje ele tem uma avalanche de causas repetitivas na área, especialmente de turismo, saúde, consumo. E essa é uma advocacia, já é uma advocacia quase robótica e dependente de estatística. Cada um quer ter seu interesse comercial, cada um quer... Isso é um jogo de competitividade, cada um no mercado quer mostrar que é melhor que o outro. Prever o futuro da inteligência artificial, olha, eu acho que é arriscado, hein? Quero ver o que você vai entregar para nós hoje, sob pena, vamos deixar avisado aqui desde já, de entre o momento que a gente está falando e o momento que esse episódio for pro ar, tudo ter mudado já, né? Porque, enfim, as mudanças chegam nas minhas newsletters, caixa postal, eu fico até zonzo. Eu estava com uma ferramenta para aprender a mexer com imagem, chega Nano Banana, meu Deus do céu, é uma loucura. Mas vamos lá, eu acho que o fator humano aqui também nos dá essa chance de tentar acertar, de tentar prever e até de brincar um pouco com o que vem por aí, né? Eu sou Alexandre Seco, eu sou jornalista, estou com o Alexandre Ateniense, advogado, ele está lançando um livro, Advogado Exponencial, a gente falou sobre ele nessa série toda, a gente trouxe vários detalhes que estão sendo e vão ser abordados nesse livro. O Alexandre também ele dá consultoria para advogados e escritórios usar a inteligência artificial para alavancar seus negócios. Quero ver se é bom de futurologia agora. Tendências para a inteligência artificial. Não é uma tarefa fácil, mas eu vou encarar. E acho que, de uma maneira conceitual, eu vou tentar errar menos. E aí, eu não sei até que dia que esse episódio vai estar disponível na internet, para que eu possa ser avaliado se essas tendências elas fazem sentido ou não, fizeram sentido ou não, né? Como a gente falou inicialmente, a gente vai fazer o seguinte, então, a gente vai transcrever esse episódio e vai mandar um e-mail programado pelo Gmail para que ele apareça na sua caixa postal daqui a 5 anos. Vamos ver o que vai acontecer. Acho que nem precisa de tanto. 5 meses, 5 né? meses acho que já está o suficiente, entendeu? Vamos em frente. Então vamos lá. Vamos ao primeiro ponto. Nós discutimos ao longo dessa série que a inteligência artificial, ela não é um aprendizado de um novo software. É uma mudança de modelo de negócio de uma sociedade de advogados ou da vida do advogado, da maneira como ele age. Então, é muito importante, desde já, nesse processo de mudança e de aperfeiçoamento do modelo de negócio com esse recurso da inteligência artificial, que os advogados percebam como é importante documentar todo esse processo de mudança do modelo de negócio. Ou seja, hoje ele está começando a fazer seus primeiros testes com a inteligência artificial. Ele está descobrindo que, de repente, ele tem que começar a chegar ao objetivo que ele quer, passando por uma plataforma, fazendo um determinado prompt, depois ele pula para outra, ou segue início com uma, depois faz integração com outras. Todo esse processo operacional, não só de quais foram os passos que ele deu para chegar naquele resultado, como também quais foram os prompts que foram produzidos, ao meu ver, eles precisam ser documentados. Eles precisam ser explicados. E quanto mais ele fizer isso, ele vai estar facilitando com que outras pessoas do escritório possam subir mais rápido essa escada de capacitação em relação ao uso da inteligência artificial. Quem não documentar o processo de mudança, os fluxos operacionais que foram modificados, e volta e meia rever essas mudanças, porque isso não é nada estático, ele
vai ficar só com essas ideias na cabeça. Vou te provocar, hein? Manda. Você está fugindo da pergunta. Não tô não. Você está falando para documentar, você está documentando o passado, cadê o futuro? Eu tô documentando o passado para poder prever melhor o futuro. Entendeu? Vamos em A frente. inteligência artificial é bem isso. Entendeu? E ao mesmo tempo, a gente tem uma tendência que o advogado tem que estar bem antenado, é que ele está usando muito pouco a inteligência artificial para poder diagnosticar problemas. Isso, se ele começar a avançar nesse caminho, ele pode dar saltos muito grandes. Por exemplo, estou com um problema do meu cliente que enfim, trouxe a seguinte situação. Eu quero que seja feita uma análise da melhor doutrina, a mais atualizada, dos autores A, B e C, bem como da jurisprudência dominante, para poder me dar um diagnóstico de como é que eu poderia buscar as alternativas para poder resolver o problema dele. Você tem ferramentas feitas humanos, por exemplo, que não têm alucinações. Mas, para quem não conhece, é uma ferramenta de inteligência artificial chinesa que, para mim, é fantástica. Hoje, para mim, é o estado da arte. Por quê? Porque eles fazem o deep research, eles fazem a pesquisa profunda. Você faz uma pergunta, demora 15 minutos para responder. Mas todas as alternativas vêm com todas as referências bibliográficas válidas. E muitas vezes humanos têm uma situação de te ajudar a fazer diagnóstico de medidas a serem tomadas, que ele te faz uma série de perguntas antes de responder. E você pode interagir com a resposta. Você pode interagir com a resposta. Pedindo para ele mudar de caminho. Não, esse caminho que você fez aí não é bem aquilo que eu estou achando mais relevante. Dê mais peso para aquela linha de pensamento, esse tipo de coisa. Isso. Então, aprender a entender que a ferramenta que faz a pesquisa profunda e que vai varrer tudo que tem na internet de fonte boa para poder te trazer bons diagnósticos, também é uma tendência que pode ser extremamente útil para os advogados. Além disso, uma outra tendência que eu vejo é que, sobretudo por causa do Brasil, que como a gente falou, a gente tem esse Big Data jurídico fantástico, né? Imagina, um país que tem 93 tribunais, todos esses tribunais todo dia gerando inúmeras decisões já em formato digital. Isso é uma matéria-prima fantástica. Então, existem hoje no mercado diversas empresas que, se você quiser, você pode comprar repertórios de julgados, seja de primeira instância, seja de segunda instância. Então, isso é a mina de ouro para você fazer um dos pontos fortes da inteligência artificial, que é a análise preditiva. Então, eu já faço isso. Ou seja, se eu vou ter uma ação contra um provedor de aplicativo, porque não obedeceu uma ordem judicial, por exemplo, e essa ação está ora na 7ª Vara Civil, ora na 3ª Câmara do Tribunal de Justiça, eu tento buscar, através da compra desses repertórios em formato digital, qual é o perfil do juiz de primeira instância e quais seriam os perfis do relator e dos vogais. Para quê? Para poder cruzar o modo de pensar dessas pessoas em relação ao caso concreto daquilo que está sendo discutido naquele processo. Esse cruzamento de peças relevantes do processo com o repertório do magistrado, ele me permite ir além, ou seja, me permite simular o que seria uma sentença, me permite simular o que seria uma sessão de julgamento. Isso é que chama análise preditiva. Então, nós temos essa riqueza de informação que está no colo, mas ela precisa ser bem tratada. É aquilo que a gente falou antes. Não existe mágica, não existe almoço grátis, existe trabalho, existe investimento para você minerar esses dados, né? Pegar esses dados e tratar esses dados, cruzar referências, gastar horas e horas e horas de inteligência para poder fazer boas perguntas em cima de bons repertórios, de boas fontes de informação confiáveis, para vir análise. Agora, te digo a verdade, com tudo isso, fiquei parecendo que eu nunca perdi uma causa. É verdade que eu ganho muito mais do que eu perco,
Mas tem muitas vezes, Seco, que a gente chega para uma sessão de julgamento no tribunal, a gente vê, porque Vossa Excelência já julgou esse caso há 2 meses atrás dessa maneira. E deu um voto completamente contrário. Nós vamos Entendeu? chegar no momento em que você vai falar para o cliente, ó, sua chance de êxito é de 83%. Por que não? Porque isso é jurimetria. Então, se você tiver um acervo confiável, ao ponto que você saiba que você tem 100% das decisões sobre um tema num determinado tribunal, determinada Câmara ou um determinado relator. Porque se você fez um trabalho bom de filtragem em fontes relevantes, consequentemente, você pode Então, fazer essa pergunta. Lembra-se que no meu último livro, Golpes Digitais, nós fizemos um trabalho extenso de jurimetria, porque eu tive que ler 351 julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo para poder extrair mais de 45 referências a cada acordo. Porque aí nós criamos esses cenários. Isso tudo com a inteligência artificial é possível fazer. Mas a informação Então, que a gente tem que tratar, ela está muito desestruturada. vai chegar um momento, então, que o cliente vai te perguntar, ele vai te contratar antes para dizer se ele vai ganhar ou não, com base numa estatística, e não com base numa opinião legal. Numa legal opinion. Eu acho que é o somatório das duas coisas. Como a gente falou, não é robótico, tá? A jurimetria, ela dá subsídio, sem dúvida alguma. Mas e a análise de percepção do advogado experiente, sabendo por onde ele vai entrar, o perfil dos julgadores, o que um gosta mais, o que gosta menos, dá mais valor para determinada coisa. Se é uma tese nova que eles ainda não estudaram, e você vai ter que fazer muito mais esforço para tentar buscar. Mas eu acho que isso faz mais sentido numa advocacia. O Brasil hoje ele tem uma avalanche de causas repetitivas na área, especialmente de turismo, saúde, consumo. E essa é uma advocacia, já é uma advocacia quase robótica e dependente de estatística, né? Depende. Você tem advocacia em massa, você tem advocacia especializada, né? Então, na advocacia especializada, isso é mais difícil. Mas não é que seja impossível. Já na de massa, eu acho que é mais razoável. Matemática pura hoje, né? Então, assim, a jurimetria, ela não vai resolver. Ela não vai dar a decisão certa que vai acontecer. Nós não somos cartesianos. Nós somos humanos, né? E, consequentemente, nós estamos lidando e sendo julgados por humanos, não por sistemas. Até quando, eu não sei. Mas, por esse motivo, é que eu acho que o advogado, numa tendência futura de estar sempre com uma visão voltada para a predição e análise quantitativa das decisões por jurimetria, é um subsídio a mais que antes ele não tinha. Vamos lá, para a gente encerrar um pinga-pinga aqui. Alguma área em especial no direito vai se beneficiar mais do que as outras com inteligência artificial? Puxa vida. Chuta! Eu acho que eu inverteria essa pergunta. Falar assim, qual é a área do direito que não irá se beneficiar da inteligência artificial? Mas alguma mais que a outra? Advocacia de massa provavelmente vai. Provavelmente, por quê? Porque mas ele vai ter um desafio muito grande, que é de saber estruturar bem a informação. Uma capciosa agora. Quem é que vai se dar melhor nessa onda? Jovem, que sempre abraçou mais rápido tecnologia, ou o pessoal mais preparado por ter mais repertório? Vai depender se o pessoal mais experiente vai estar com cabeça aberta para desaprender a forma que ele aprendeu e está com adaptabilidade para poder se jogar na inteligência artificial e querer acompanhar essa evolução, porque aí ele vai fazer o diferencial. E o jovem, ele vai aprender mais rápido, mas ao mesmo tempo pode ser que em determinados casos vai lhe faltar um pouco da experiência e, consequentemente, se você vê que tem prós e contras em cada situação. Você vê no horizonte o cenário em que determinado tipo de causa, especialmente aquelas mais simples, causa de acidente de trânsito, por exemplo, dano patrimonial leve, a gente converge para um momento em que essas causas vão ser decididas todas de forma automatizada? Há uma tendência.
Por quê? Porque são causas que, de repente, são mais fáceis de ter uma pacificação de entendimentos, né? Ou seja, de você ter já uma consolidação de como é que é a forma de decidir sobre determinadas situações de baixa complexidade. Então, não seria surpresa se, para que você chegasse até o estágio de propor uma ação, você tivesse que preencher uma série de requisitos que, de repente, possam ter sido definidos pelo sistema. E, com isso, então, dizer, olha, você não tem nem direito a isso, a entrar com essa ação. O problema é que, no Brasil, nós temos um acesso à justiça muito barato. E, por esse motivo, A gente esse é um fator que vai contra, né, essa ideia. Por fim, você acha que a gente vai viver com essa parafernália de ferramentas para tudo, ou a gente vai convergir para um modelo mais simples, para um modelo mais unificado, para modelos setorizados, né? Ferramentas de IA completas para o setor jurídico, por exemplo? É uma pergunta difícil, sabe? Porque cada um quer ter seu interesse comercial, cada um quer. Isso é um jogo de competitividade. Cada um no mercado quer mostrar que é melhor que o outro, que faz melhor em determinada funcionalidade. É, eu acho que essa competitividade é muito boa, entendeu? Nós chegamos a esse modelo de unificação, de padrões, etc., no processo judicial eletrônico, onde muitas pessoas achavam que isso era utopia, dentre elas eu, que achava que cada tribunal tinha sua própria forma de pensar, seu próprio sistema, e aí surgiu a magnífica ideia de fazer a interoperabilidade de dados através de um portal. Então, como existe uma guerra de big techs, de startups, querendo fazer cada uma melhor, essa situação para chegar na pacificação ou para chegar numa plataforma única, eu acho que não é para os próximos anos, não. Quero ver agora a última, hein? Quem ganha a próxima Copa do Mundo? Quem pode saber? Bom, esse quem aí tem. A Espanha tá bom, a Argentina tá. Pois é. Estão duas seleções na pinta, hein? Rapaz, eu, como brasileiro e otimista, vou torcer pela gente, óbvio, né? Mas eu acho que está muito cedo ainda para a gente arriscar. Acho que tem muita água para correr debaixo da. Agora que a gente está gravando aí, o Ancelotti acabou de perder a primeira vez para a Bolívia, né? Mas isso aí são fatores que já eram até esperado. Acertos da caminhada. A Bolívia simplesmente agora já sabia que tinha uma vantagem em termos da altitude, porque jogava 3.600, aumentou essa vantagem agora para jogar em El Alto, do lado do aeroporto, que é 4.000 metros. É uma loucura. Eu já desci nesse aeroporto uma vez, eu comecei a ter tontura ao pegar minha mala. Então, eu passei férias recentemente a essa altura, a gente ficou a 4.200, 4.700 e é desagradável. E na hora que eu comecei a sentir essa tontura no aeroporto de El Alto, lá em La Paz, a primeira coisa que eu pensei foi no jogador de futebol. Como é que deve ser sofrível. Se olhar para a cara dos jogadores, eles estavam completamente zonzo. Tá vendo? E para jogar tem que jogar, não adianta fazer pronto. Não, e a FIFA diz o seguinte, não, mas isso aqui é a beleza do futebol, que joga debaixo da neve, joga na altura, na altitude e tal. Maravilha. É isso aí. Alexandre, foi um prazer essa conversa. Espero que, enfim, seja útil e iluminada para muita gente. E a gente espera o livro agora. Pois é. E lembrando, Seco, que é muito audacioso da minha parte escrever um livro, Advogado Exponencial sobre Inteligência Artificial, num tema que está sempre se atualizando, né? Então, eu queria deixar bem claro para aqueles que nos estão nos assistindo que esse é um projeto muito dinâmico, sabe? Já é a segunda versão que eu faço desse livro. E a minha intenção é fazer atualizações constantes. Eu não sei ainda ao certo qual que é a periodicidade de recorte que eu vou fazer para poder gerar atualizações, mas esse agora, por exemplo, vem com muitas ideias de IA chinesas que, para mim, estão fazendo sucesso e que a gente pouco conhece aqui no lado ocidental. E eu vou estar com esse comprometimento, né, como eu tenho na minha consultoria, de estar sempre antenado com todas essas mudanças, testando todas essas plataformas, vendo exatamente onde é que elas se encaixam melhor no escritório de advocacia, para que a gente forme aí, quem sabe, uma comunidade do advogado exponencial e troque muita experiência. O que eu tenho aprendido nessa troca de ideias com os escritórios, especialistas de cada área, assim, é fantástico.
é uma riqueza que cada dia me dá mais combustível de estar compromissado no estudo desse assunto que me fascina tanto e que é tão dinâmico. Vamos à luta. Obrigado.